Vamos trabalhar então aí a competência 1 da matemática. Nós vamos trabalhar com diagramas lógicos. Essa competência visa o quê? Encontrar significados para os números naturais, racionais, reais, através de situação problema, tá? Então vai ser apresentado um problema e diante desses conhecimentos numéricos sobre esse conhecimento de conjuntos, união, intersecção, diferença, nós vamos resolver alguns exercícios. Então, eu vou fazer o primeiro exemplo e aí, na sequência, vocês terão outras atividades para desenvolver. O exercício 1 diz assim: ó, uma pesquisa realizada com alunos do ensino médio detectou que 500 alunos gostam de matemática, 700 de português, 300 das duas disciplinas e 1.000 alunos afirmam não gostar de nenhuma destas. Nestas condições, quantos foram os entrevistados? Então, nós temos aí as alternativas A, B, C, D e E, tá? Bom, vamos lá então. Para resolver esse tipo de problema, o primeiro passo é a construção de diagramas. Professor, o que são os diagramas? Os diagramas são as circunferências que irão representar cada uma das variáveis que estiverem presentes no exercício. Nesse exercício, quais são as variáveis? São as disciplinas. Então, eu tenho matemática e português. Então, eu tenho duas disciplinas. Eu tenho, portanto, duas variáveis. Assim, eu vou construir duas circunferências, cada uma representando uma dessas duas disciplinas. E ao construí-las, eu tenho que tomar o cuidado que elas têm que serem construídas de forma entrelaçada. Por quê, professor? Porque existe uma região comum, ou seja, existe uma quantidade de alunos que gostam das duas disciplinas. Então, por exemplo, vou pegar aqui e vou desenhar a primeira circunferência, ó. Esse aqui está representando uma das variáveis. Agora eu desenho outra circunferência aqui, ó, entrelaçada com essa. Duas circunferências, tá? Essa aqui eu vou chamar de alunos que gostam de matemática, essas os que gostam de português, beleza? Observe que ao entrelaçar essas duas circunferências, eu crio regiões distintas entre elas. Eu tenho essa região aqui, que eu vou chamar de A. Eu tenho essa região aqui no meio, que é chamada de B, e eu tenho essa outra região à direita que eu vou chamar de C. Beleza? Então eu criei três regiões. E eu tenho uma quarta região que é fora da circunferência. Aqui, que eu vou chamar de D, tá? Bom, agora vamos entender o que quer dizer cada uma dessas regiões. O que é A, o que é B, o que é C e o que é D. Começando por B. B, gente, é a região que indica a quantidade de alunos que gostam das duas disciplinas, ou seja, que gosta tanto de matemática quanto de português ao mesmo tempo. É a intersecção, é a região comum, ok? E aqui o exercício falou que 300 alunos gostam das duas disciplinas. Então, aqui nesse B, eu vou colocar 300. Beleza? Agora olha só. Depois que eu coloco a intersecção, que é o primeiro passo, o segredo é esse, viu, galera? Você sempre começa pela intersecção. Como eu tenho só duas variáveis, eu vou fazer primeiro a intersecção das duas. Se eu tivesse mais de duas variáveis, três ou quatro, aí eu ia começar pela intersecção das três, tá? E assim vai indo. Bom, agora que eu fiz a intersecção, eu vou partir para a parte individual. Aqui o A. Quem é essa região A, professor Fiel? Essa região A é o número de alunos que gostam de matemática, porém gostam somente de matemática, tá? O que o exercício falou aqui, ó? Quantos alunos gostam de matemática? 500 alunos.
500 gostam de matemática. Como que eu faço essa leitura? Quer dizer que dentro do redondo da matemática tem que ter 500 alunos aqui dentro. 500 aqui dentro? Sim. Quantos que eu já tenho? Ó, eu já tenho 300. Se eu já tenho 300, para 500 faltam 200. Conclusão. Quem são esses 200? São aqueles que gostam somente de matemática. E quantos que gostam de matemática? 500. Está aqui, ó, dentro do redondo da matemática tem 500. 300 gostam das duas e 200 só de matemática. Agora vamos analisar o português. Quantos gostam de português? Ó, 700. Isso quer dizer que dentro do redondo do português, que é tudo isso aqui, ó, esse é o redondo do português, tem que ter 700 alunos aqui dentro, gente. Quantos que eu já tenho dentro desse redondo? Eu já tenho 300. Para 700, faltam 400. Se você somar os dois, vai dar os 700, que tem que ter dentro do português. Se você somar o 300 mais o 200, vai dar o 500, que tem que ter dentro da matemática. Beleza. Aí depois ele fala que 1000 alunos não gostam de nenhuma das duas. Ou seja, eles estão do lado de fora, aqui nessa posição D, que são os alunos que não gostam nem de português, nem de matemática. Então eu tenho 1000 alunos aqui fora. Conclusão, quantas pessoas foram entrevistadas? Só somar, ó. 200 mais 300, 500. 500 mais 400 é 900. 900 mais 1000, total 1900. Resposta, letra C. Tranquilo? Então, sempre que eu for resolver exercício de diagrama, dica número 1, construa os diagramas de acordo com as variáveis. 2 variáveis, 2 diagramas. 3 variáveis, 3 diagramas. E assim por diante. Segunda dica, comece sempre pela intersecção, pelo meio, pela região comum às variáveis. Aí você vai colocar o valor comum às variáveis. Terceiro passo, depois que você colocou aquilo que é comum às duas ou às três, você vai colocar as demais. Só que você tem que lembrar que sempre tem que descontar o que já foi colocado. Então, ao ter que colocar 500, eu tive que descontar 300 que já foram colocados. Ao colocar os 700, eu tive que descontar 300 porque já estava lá presente, tá? Senão eu coloco em duplicidade. Lembram quando a gente faz a intersecção entre dois conjuntos? O que é a intersecção? É só os elementos comuns. O que é a união? A união eu pego todos os elementos. Mas o que acontece com aqueles elementos que são comuns, que são semelhantes? Eu repito? Não, eu não repito. Eu não escrevo eles em duplicidade, tá? Os que são comuns devem ser escritos uma única vez, para não ser contado em duplicidade. Então, conclusão, 1.900 alunos. Beleza? Vamos lá, mais um exemplo. Exemplo 2. Olha só. Numa indústria, 120 operários trabalham de manhã, 130 à tarde, 80 trabalham à noite, 60 amanhã e à tarde, 50 trabalham de manhã e à noite, 40 trabalham à tarde e à noite e 20 trabalham nos 3 períodos. Assim, a quantidade de operários que trabalham nessa indústria é. Então, observem que agora nós estamos diante de um exercício que tem mais de 2 variáveis. Nós temos 3, que são 3 períodos, manhã, tarde e noite. Então, a primeira dica qual é? Construir diagramas de acordo com a quantidade de variáveis. Como são 3, nós vamos construir 3 diagramas. Então, tá aí, 3 circunferências. Olha só como elas são entrelaçadas. Vai existir uma região comum, 3 a 3, uma região comum, 2 a 2 e a parte individual. Então, eu vou ter que começar pela intersecção de 3, depois pela intersecção 2 a 2, para, por último, fazer a parte individual. Vou classificar cada uma como sendo manhã, tarde e noite
e a partir daí eu começo a desenvolver o exercício. Então é isso, galera. A gente fez aí a definição, né, dos diagramas, representamos já os três, colocamos aí o período, né, manhã, tarde e noite. Agora, o próximo passo é começar marcando a, a intersecção dos três. Agora eu tenho que pegar a intersecção dos três. Ou seja, aqueles operários que trabalham manhã, tarde e noite. Nesse caso, de acordo com o exercício, ele diz aí, ó, 20 trabalham nos três períodos. Então, a intersecção comum aos três é exatamente essa região aqui, tá? Portanto, 20. Beleza. Como eu tenho três variáveis, eu começo pela intersecção das três. Eu já fiz isso, 20, pronto. Agora, o próximo passo é fazer a intersecção 2 a 2. Lembrando sempre que eu tenho que descontar o que já foi colocado, tá? Aí ele fala assim agora, que eu tenho entre tarde e noite 40. Tarde e noite, gente, é essa região aqui, ó. É aqui e aqui, ó. Isso é tarde e noite. Essas duas, ó. Tudo isso aqui é tarde e noite. Então, essa região, que é isso aqui, ó, tem que ter 40 pessoas aqui dentro. Eu já tenho 20. Para 40 faltam outros 20. Pronto, 20 com 20, 40. Fechou. Agora, eu vou trabalhar manhã e noite. Manhã e noite é essa região aqui agora, ó. Essa região aqui, ó. Isso aqui é manhã e noite, tá? Então, eu tenho que colocar aqui agora. Manhã e noite. Beleza. Ele fala que são 50. Só que eu já tenho 20 aqui dentro. Tá faltando 30, tá? Então coloca os 30 aí. Depois, manhã e tarde. Manhã e tarde, agora é essa outra região aqui em cima, ó. Manhã e tarde, é essa região comum aqui, ó. Então eu tenho que colocar quantos vão aqui. Ele falou que 60 trabalham manhã e tarde. Eu já tenho 20 para 60, faltam 40. Olha só, se eu somar 40 com 20, 60. Fechou. Então eu trabalhei a intersecção dos três, aí eu trabalhei a intersecção 2 a 2, lembrando sempre descontando o que já foi colocado. Agora eu vou partir para o individual. O individual, vamos começar pela noite. Quantos operários trabalham à noite? Quem trabalha à noite, gente? Tudo que está dentro da bolinha da noite, tudo que tiver aqui dentro da bolinha noite, trabalha à noite. Então eu tenho 20, eu tenho 30, 50, eu tenho mais 20, 70. Como ele falou que são 80, 70 para 80, faltam 10. Então, só 10 trabalha somente à noite. Pronto, dentro da bolinha agora tem 80. Vamos falar de tarde. Tarde, ele disse que 130 trabalham à tarde. Ou seja, dentro da bolinha da tarde, tudo isso aqui tem que ter 130. Eu já tenho 40, com 20, 60, com 20, 80. Para 130 faltam 50. Pronto. Agora falta amanhã. Dentro da bolinha amanhã, que é tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é a bolinha amanhã, eu tenho que ter 120. Eu já tenho 40, com 20, 60, com 30, 90. Para 120, faltam 30. Pronto. Agora que eu fiz a distribuição da quantidade em cada lugar, basta somarmos para saber quantas pessoas trabalham nessa empresa. Então, eu vou pegar aí 30 mais 40 mais 20 mais 30 mais 50 mais 20 mais 10, totalizando 200. Resposta letra C. Se você marcou letra C, está corretíssimo, galera. Bom, vamos lá, mais uma atividade. Então, segue aí o exercício 3. Esse aqui eu vou deixar para vocês tentarem fazer. Então, dá uma pausa na tela aí, né, no vídeo, dá uma pausa no vídeo, assista, tente fazer esse exercício e
Na próxima aula eu vou corrigir e comentar esse exercício. Beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau, galera.